No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar, que é impelida pelo vento, que vai de um lado para o outro. Então, você precisa usar a sua fé. E a fé, quando ela é igual à onda do mar, ou seja, existe dúvidas nessa fé, você começa a crer no que Deus te disse agora. Você está crendo ali, aparentemente firmemente, mas quando o tempo passa, você começa a descrer. E o que acontece? Você modifica aquela fé. E o que você achava que era, agora você pensa, não, não é isso, é aquilo. E é como a onda do mar. A onda do mar, ela vai, com toda força se levanta e vai. E quando chega lá na praia, ela morre. E volta para trás, recua. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que você deve crer sem duvidar. Não deixe entrar a dúvida onde Deus já falou com você. Isso acontece com todas as pessoas quando o tempo é demorado, quando as coisas estão bem difíceis, o cenário está totalmente contrário, sabe? Isso aconteceu até mesmo com o pai da fé. Pode estar acontecendo com você agora, nesse exato momento. Mas você precisa se levantar agora e crer no que Deus disse, não no cenário, porque o tempo passou, não na ocasião, não nesse vento contrário, mas crer na palavra. Porque a palavra do Senhor nos diz que a fé ela é por ouvir a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. E você já ouviu, guarde o que você ouviu. Como a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a fé que Deus te deu, guarda a palavra que Deus te deu, vai se cumprir sim no tempo de Deus. Isso aconteceu até mesmo com o pai Abraão, o pai da fé. Ele, por se passar muitos anos, então já tinha se passado 24 anos após a promessa de Deus e nada estava acontecendo. Então ali a dúvida estava entrando. Sim, antes dos 24 anos, não preciso agora exatamente quantos anos depois, mas creio que 12 anos depois da promessa, ele já estava com a fé baixando, como a onda do mar que vai bem firme e alta e vai diminuindo, diminuindo. Então a mulher dele dá uma sugestão e ele começa a crer de uma forma diferente. Ele passa a crer que agora ele pode ter um filho com H, e o filho era para ser com Sara, mas o tempo estava passando e ele precisava fazer alguma coisa. Esse é o nosso problema. Às vezes acreditamos que é A, e quando a fé vai diminuindo, diminuindo, acreditamos que é B, ou seja, acreditamos no plano B, sabe? Mas o que Deus tem para você é o melhor. Às vezes você olha, ó, esse é o melhor de Deus para mim, é isso aqui que Deus prometeu, mas o tempo está passando e esse melhor não chega. O que que acontece? Agora você diz, não, eu acho que aquele melhor não era para mim. É, esse mais ou menos aqui. O que Deus tem para você não é o mais ou menos. Isaías capítulo 1. Se quiser, se me ouvir, é só ouvir. Você já ouviu, agora guarda. Comereis o melhor dessa terra. Creia no que Deus já te disse, no que Deus já te prometeu. Fica nessa fé, na primeira fé. A Bíblia diz, volta à prática das primeiras obras. Fica na primeira fé, no que Deus já te disse. Não, mas está tudo contrário, não tem como acontecer. Tem como acontecer sim. Parece que não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer, mas vai acontecer. Porque foi Deus que prometeu, foi Deus que falou e ele vai se encarregar em fazer acontecer. Olha só, mas o Abraão já estava, a Bíblia diz, amortecido, ou seja, ele como homem, vamos dizer assim, na cama, vamos ser bem direto, ele já não reagia com a sua esposa. E Deus fez um milagre extraordinário e ele reagiu. Ou seja, era impossível, mas para Deus não há impossíveis. O próprio Jesus disse isso. Não há impossíveis àquele que crê.
Não há impossíveis para Deus. É possível sim você tomar posse de tudo que Deus já falou para você. Não é o que Deus vai falar. Deus não mudou de ideia. Sabe? E isso aconteceu com Balaão. Ele fez uma pergunta a Deus e Deus disse: não, não vá com esses homens. E o tempo passou, ele fez de novo a pergunta a Deus: Deus, eu vou com esses homens? Deus disse: vá. Ou seja, permitiu, porque era a vontade dele ir. Sabe, Deus pode permitir alguma coisa na sua vida por ser sua vontade, não por ser a promessa de Deus. E Abraão queria tanto esse filho antecipado, que Deus permitiu e nasceu Isaac. Só que depois ele teve que retroceder, mandar o Isaac ir embora com a mãe dele e ficar com Ismael. Troquei os nomes. Perdão. Ele quis tanto que Deus permitiu o Ismael, nasceu Ismael, e depois ele teve que mandar Ismael embora com sua mãe e teve que ficar com o Isaac. Teve que ficar com a promessa de Deus. Você tem que ficar com a promessa de Deus, porque você pode até adquirir aí um Ismael na sua vida. Ismael aqui significa você lutar você mesmo com suas próprias forças, adquirir alguma coisa, sabe? Pode ser um casamento, um Ismael, um Ismaela, ou seja, um homem, uma mulher que Deus não prometeu para você, mas você está tão preocupado que já vai pondo os pés pelas mãos. Assim, não, aquela pessoa lá não dá, que Deus me prometeu, ali é uma Miss Brasil, é um Mister Universo. Eu vou ficar com esse e essa daqui mesmo. Olha, fica com a promessa de Deus. Eu dei exemplo aqui de homens, né, que estão casando muito aí, e de mulheres. Mas Deus às vezes promete uma casa, um carro, eu não sei o que Ele prometeu. Mais coisas aí, Deus sempre promete o melhor. E a gente às vezes pega no nosso tempo, né? Como eu, por exemplo, eu não apressa. Fui lá e peguei um carrinho bem inferior no início e não fiquei com ele. Não fiquei com ele. A gente às vezes se apressa com as coisas e, sabe, e é bem interessante a nossa pressa, porque a gente vai sem carteira de motorista e vai de todo jeito. E no tempo de Deus as coisas é tudo perfeita, sabe? Tudo se encaixa. A gente tem a carteira de motorista, tem o melhor carro para dirigir. No nosso tempo nós pegamos o carrinho meio bagaço e vai sem carteira mesmo. Mas Deus é bom, sabe? Depois ele tira o carrinho velho, dá uma carteira e dá um carrão. Isso é só um exemplo, não você não possa ter um carrinho velho. Eu já tive aí uns 4. Então, não que você não possa ter, mas o que eu quero deixar aqui vivo na sua mente é que Deus tem uma promessa para você e é o melhor, sabe? E quando a gente se antecipa, a gente bota os pés pelas mãos, não é? A gente até compra fiado e fica: ai meu Deus, me ajude a pagar essa dívida que fizemos ali, porque Deus prometeu, a gente já vai comprar. Não, Deus vai me ajudar a pagar, porque, sabe? E a gente mete os pés pelas mãos. Creia no que Deus prometeu para você, porque vai se cumprir, é para você e ninguém vai colocar a mão. Tá lá reservado, tá guardado, tá protegido, sabe? Mas é tudo no tempo certo. Que Deus abençoe você, que você tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Em nome de Jesus. Já apareceu um mosquito aqui para perturbar. Que você tenha um bom dia e que Deus te dê sabedoria e entendimento. Eu quero pedir a você que deixe o seu comentário aí pedindo oração para mim estar orando por você, tá? Eu vou estar orando, já apresentei os pedidos hoje e quero apresentar mais. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.